Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o nosso bate-papo de hoje, eu conto com a presença do Marcelo Moreira. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Douglas Deiró? Mais conhecido, meu amigo Deiró, amigo de infância. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui no programa e a gente poder bater um papo aí. Na verdade, o prazer é todo nosso, né? Porque sem os convidados, sem os amigos em geral, assim, dos que vêm aqui conversar comigo e da parte técnica, esse programa não existiria, não seria possível, né? E você citou uma coisa interessante. Quem me conhece de longa data me chama de Deiró. É verdade. Né? Por quê? Verdade. Acho que você também é testemunha da época, né? Porque havíamos um professor em comum, o Romero. Professor Romero. Professor Romero, né? E ele, para diferenciar todos os Douglas que tinha na mão, eram uns 4 ou 5, começou a chamar pelo sobrenome, né? É verdade, é verdade. A gente teve uma infância, né, uma juventude rica, né, na escola José Bernardo Maria de Lorena, mais conhecido Lorena. E o professor Romero, né, tinha, hoje se fala que era bullying, mas é uns apelidos, mas os apelidos carinhosos, né, e também sobrenomes, né, como propriamente ele é Douglas, Marcelo, Marcelinho, Marcelão, enfim, era uma época áurea, né, no tempo da infância de juventude lá na Escola Lorena. Mas Deiró ficou marcado. Você pode falar Douglas, mas para mim é Deiró. Às vezes eu tô dando na rua e chamo de Douglas, eu nem olho. Não tô acostumado, é só Deiró. Então, já que entramos nesse assunto do esporte, você é um esportista já de longa data, né? Quais, digamos assim, a sua predileção por uma modalidade específica que você adaptou, digamos assim, mais se praticou? Então, Deiró, como sabe que a gente começa geralmente, né, como aqui é o país do futebol, eu tinha familiares, né, que sempre gostou do futebol e eu sempre gostei de futebol, sou fã do futebol até hoje, né, e eu naquele tempo se despontava, né, os clubes assim, principalmente de salão, era o Aimoré, né, mas eu ainda fiz uns treinos no Aimoré com o professor Gaúcho, né, treinei no gol. Sim. Né? E aí tinha uma turma boa, legal, né? Tinha um Wendel, né? E tinha um pessoal legal, Leandro, o Ná, né? Falecido Ná. Então assim, mas eu não consegui ver que não tinha um perfil, né? No futebol de salão. Mas eu fiquei no gol, né? Fiquei no gol reserva, né? E propriamente, tu sabe que no Lorena, né? Nós tivemos um professor, né? Como o professor Heitor Romero da Nóbrega, um grande falecido, né, é um professor de educação física, e ele sempre testava. Então, eu passei pelo handebol, né, passei um tempo também com o professor Melado, do basquetebol, né, e aí, um belo dia, o Melado, juntamente com o Romero, né, porque eu conciliava os dois, gostava de handebol e gostava de basquete, e eles entraram chamar o professor Adilson para olhar os meus jogos, e aí pediram para me fazer um teste, né, no pós-esportivo professor Roberto Dick, e foi através dos jogos escolares, né, competindo pelo Lorena, né, que eu fiquei em penúltimo, né, acho que era lançamento de pelota, né, eles viram alguma habilidade, né, na área de arremesso, e onde tudo começou, né, no atletismo, na prova de lançamento. Comecei lançamento de dado, fiz salto de distância, eu fiz 100 metros, depois brincando de arremessar peso com um atleta que já era ele titular, né, já competia, e eu comecei a arremessar mais que ele, né, ele já tinha 1 ano, 2 anos, e eu praticamente tinha pegado, acho que 2, 3 treinos, já estava começando a ganhar dele, e aí viu que eu tinha um perfil, né, de ser arremessador. Ou seja, o olhar clínico do técnico, o Marcelo leva jeito para o atletismo, para arremesso de peso, e pelo menos deu certo. Deu certo, né, porque eu posso falar assim, Deiró, eu tive a oportunidade de estar com um professor de educação física, que também foi ex-atleta, professor Romero, professor de educação física da Rede Municipal de Ensino de Cubatão, mas ele foi atleta, né, do arremesso de peso, lançador de disco. Ele atuava, né, na área do handebol, né, além da educação física da rede escolar, mas também ele treinava, né, a base, né, do professor, a base do handebol de Cubatão. E os atletas de alto rendimento era o professor Nélio. Então, o professor Romero, ele identificou, né, algum potencial que podia ser lapidado e me indicou a treinar, né, com o professor Adilson Ramos, que foi meu primeiro treinador, né. E aí eu passei, com um tempo, 1 ano na categoria infantil, juvenil, passei a disputar
a competir, disputar jogos sob a orientação do professor Roberto Dick até o final da minha carreira, aí, que se pendurou aí por 19 anos. Ou seja, é uma geração privilegiada aqui que vemos contato com pessoas do calibre, de alto calibre, como o Romero, o Nero, o professor Melado, que revelou muitos campeões nesse período, né? Ah, sim, eu posso te falar que Cubatão sempre teve um destaque, né, no cenário esportivo, e na minha geração dos anos 70, os anos 80, os anos 90, nós tivemos a oportunidade de pegar os melhores professores de educação física da rede, né, de ensino e os melhores professores de educação física e treinadores, né, da Secretaria de Esporte de Cubatão. E aí, porque no meu tempo, Deiró, a gente não tinha oportunidade, meu pai não tinha condição de comprar os melhores brinquedos. Então, nosso brinquedo era correr, era pular, era jogar queimada, era empinar pipa, era jogar peão, entendeu? Então, foi através das brincadeiras, né, através do lúdico, que a gente conseguia se inclinar para algum esporte. Uns foram para o handebol, outros foram para o futebol, outros para o basquete, outros foram para o antigo full contact, né? E outros foram para a capoeira e o atletismo. O atletismo era assim, era o esporte que todo mundo queria praticar, apesar que era um esporte que era muito sacrificante, era um esporte individual, né? Que a performance ela vai de acordo com a sua motivação, com a sua dedicação, com a sua determinação, a sua força de vontade, porque é um esporte muito difícil para você chegar em alto rendimento. É porque é você contra você mesmo, né? Por mais que tenha ali o time que te assessora, o técnico, mais o desempenho está ligado diretamente ao que você é capaz de fazer, capaz de produzir, né? Sim, não, claro, sem sombra de dúvidas, Leiró. Eu falo que o atletismo é o esporte mãe de todas as outras modalidades, né? Porque ali você salta, você corre, você arremessa, você lança, e é um esporte que depende meramente de você, né? Eu posso, assim, te afirmar que no começo, quando 50 atletas, uma proporcionalidade, 50 atletas começavam a treinar nas escolinhas de base, ficava apenas no máximo 2 atletas, né? Devido, né, a própria seletividade da competição, né? A exigência, né, física, técnica, né, que a modalidade exigia, e também pelo perfil dos nossos treinadores, que queria, né, sempre o nosso melhor rendimento, né? Então era muito criterioso, muito disciplinado, e sem que, assim, posso falar assim, que nós tivemos segundos pais, o professor Roberto Dick, né, Antônio Quintero da Silva, o Índio, Carlos Alberto Félix, Roseli Bueno, Adilson Ramos, né? Eles assim, adotaram o critério da disciplina, da regra, e adotaram a gente como nossos segundos filhos. E aí o que acontece? A gente aprendeu a ter mais disciplina, a respeito com o próximo, com o adversário, e também ajudou nossos pais também a nos criar. Então, assim, eu falo assim que o esporte é a grande ferramenta de inclusão e a melhor ferramenta social de transformação na vida de todos os alunos. De fato, pode parecer um jargão batido, mas é fato, o Cubatão é um celeiro de talentos, assim, com certeza. Mas, Marcelo, a gente vai ter que dar uma pausa aqui nessa conversa, porque o primeiro bloco já terminou. Vamos lá. Mas aguenta aí que a gente já volta. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, mas já te volta para o segundo desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com meu amigo Marcelo Moreira. Marcelo, no primeiro bloco tu fez uma espécie de um raio-x da tua vida, né, dentro do esporte, né, dos professores, que eu também compartilhei desses professores também, naquela saudosa época de ouro da nossa infância, dos anos 80 e 90, né? Mas a pauta do programa aqui é cultura pop, né? Cinema, filmes, gibis, videogames. Você é um apreciador desse mundo também?
Olha, vou te falar a verdade, como eu falei anteriormente... Em algum momento da vida, todo mundo... Sim, eu posso falar a verdade, vocês não vão, assim, achar engraçado, mas eu sou fã de novela, cara. Qual o problema? O cara de 1,90 m, eu gosto de novela, cara. Mas a novela faz parte da cultura do brasileiro. Essa última, Pantanal, não perdia uma, cara. Se tiver a oportunidade, eu assistia. Mas eu gosto muito de cinema. Agora, tu fala Pantanal, a novela, recente, né? A novela que acabou agora, né? Da Globo, né? Mas assim, eu lembro da antiga lá. Aquela da Manchete. Aquela não podia assistir, cara. Não podia, né? Não, aquela da censura. Só os mais velhos. Aí tem umas cenas mais bacaninhas. Tinha cenas picantes que não podia. Não, meu filho, vai lá pro quarto assistir. Você não pode ficar aqui, não. Então era só mais velho. Não vai ver essa última. Você não pode ver a Juma, não. Não, rapaz. Vira onça aí pra mim, correr. Mas desculpa, acabei de te interromper. Você estava falando das novelas. Das novelas, porque eu posso falar assim, eu vi na cultura onde minha mãe era uma agricultora que veio do Nordeste, né? Veio tentar a vida como milhares de cubatenses, né? Veio, aqui não tinha TV na época, né? E fui ver TV aqui, né? Em São Paulo. E eu fui acompanhando, era muito ligado à minha falecida mãe, ela assistia a novela era a novela da tarde, vale a pena ver de novo, das 6, das 7, aí entrou a Malhação, né, que era antes das 6, depois às 7, e depois das 8, e depois aquela novela que era das 8, ela ficou das 9, mudou. Enfim, eu fiquei um noveleiro de mão cheia, cara, então eu passo... Muitas novelas que marcou um pouco a minha infância, mas assim, eu vou te falar a verdade para você, cara, esse tempo, assim, de 45 anos, né, como ex-atleta, eu viajei para 16 países, né, pela seleção brasileira, competi por Cubatão, várias cidades, estado de São Paulo, pelo Brasil. Eu fui em vários lugares, mas eu nunca fui no cinema na minha vida, cara. Nunca foi? Nunca fui no cinema na minha vida, né? É uma coisa muito estranha, eu não sei. Porque minha filha me chamou, papai, eu quero assistir o Pantera Negra, parece que agora... Vai estrear agora o segundo Pantera Negra 2 aí, tá pra estrear. Isso. Ou seja, quem tá assistindo esse programa aqui, nós estamos gravando aqui no dia 7 de novembro. Né? Então, legal. Então, ou seja, vai que alguém acesse o YouTube em 2030, vai ficar meio perdido. Então já tá falando que estamos gravando hoje nesse dia. Né? É verdade. E o Pantera Negra tá para estrear nesse período que nós estamos conversando aqui. É bom que saber agora. Né? Estou sabendo aqui, nós estamos aqui, né, um professor de cinema, mas é bom você dar essa dica aí, porque a minha filha, né, ela é muito ligada na mídia digital, e ela falou, pai, eu quero que você me leve no lançamento do Pantera Negra. Eu falei, minha filha, eu nunca fui pro cinema na minha vida. Ela falou, pai, então vai pro cinema, pai, comigo, vai uma vez. Eu falei, eu vou. Eu acho muito estranho, né? Tem pessoas até tirando sarro, mas eu falo, não, vamos pro cinema, assim, é legal. Porque é uma coisa que nunca te atraiu tanto assim, então, pelo jeito. Não, é porque minha vida é sempre assim, era escola, esporte, né? Eu fui dotado isso de casa, meus pais, assim, até os 14 anos, a vida era em casa, né? Então, meus pais ficaram doentes, né? Na minha transição de infância para juventude, né? E aí eu tive que ajudar nas coisas em casa, né? Minha irmã era mais nova, eu era mais velho, não? Então eu tinha que ajudar as coisas em casa. Então, assim, meu lazer era treinar. Não tinha muito tempo livre, né? Não tinha muito tempo livre, não. E assim, o lazer era quando meus tios era do Corinthians e meu pai santista, era uma briga, quando era Santos e briga, era cerveja, era farofada, macarronada, e era aquela almoço, né? Final de semana típico do brasileiro. Futebol, e era aquela brincadeira, aquele sarro, tirar Santos do Corinthians e tal, se o time perdeu... Você é santista, né? Santista, que eu me lembro. Alvinegro praiano, opa, desde nascença. Então, no caso, por isso você teve mais aptidão para gostar de novelas, né? Porque estava ali já em casa, ligar a televisão. Muito caseiro, né? E aí a televisão, ela fez parte assim, né, da minha infância, né, da minha juventude, assim, né, as dramaturgias, né, as novelas, que é a melhor novela do mundo. Sim. Eu consegui ver uma novela em Cuba quando eu fiz um intercâmbio lá no esporte. Eu estava em Cuba, fiquei 2 meses treinando e competi um ibero-americano, e lá estava
passando Senhora do Destino. Senhora do Destino. Lá, mas como lá o regime comunista, né, muito censurado, né? Então a novela que tem duração de 1 hora, lá era no máximo 20 minutos. Porque cortava muito. As cenas picantes, as cenas mais, né, extravagantes. Mais delicadas, foi cortando e o tempo da novela era reduzido para 20 minutos. Pode ser o prestígio da novela brasileira lá fora. E eu sou noveleiro de carteirinha, cara, eu não nego. Você citou o Pantanal, que é mais recente, e aquelas novelas mais clássicas? Qual foi aquela que te marcou, assim, tu falou assim, essa aqui foi a melhor que eu assisti? Ah, cara, é uma novela, O Rei do Gado. Rei do Gado. Nossa, com Antônio Fagundes ali, né? A Patrícia Pilar. Nossa, eu gostei muito, você sabe, a gente sempre aqui mora uma cidade, né, urbana, né, Cubatão, polo industrial, e eu não conhecia o interior, não conhecia assim, passava na pista, mas assim, a vida rural, né, muito bonito. Eu sou um apaixonante da vida rural, e aí quando veio O Rei do Gado, né, aquela novela, com todo aquele cenário, né, sobre os bovinos, sabe, os animais, as novelas rurais, as plantações, as pecuárias, corrida de cavalo, aquelas fazendas, né, aquelas fazendas tradicionais, desde o tempo do Império, né, era muito gostoso. E você vê assim, são histórias, né, são dramaturgias que a gente acaba se envolvendo e acreditando, né? Mas assim, a gente vê, né, uma cultura, né? Muita gente fala assim que a novela, né, faz de conta que é verdade, mas é uma realidade, né, nacional, uma realidade, né? É uma realidade nacional, né? Tanto na zona urbana. Quem mora na zona urbana não conhece a zona rural, quem mora na zona rural não conhece a zona urbana. Então, por isso que o nosso Brasil é rico culturalmente. Né? E, por exemplo, a novela faz tão parte da nossa cultura que muitas das coisas que nós assistimos na novela acabam virando jargões, né? Você citou O Rei do Gado, eu me lembrei que um termo, e aí mezenga? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Você zoava um conhecido seu por alguma razão, que eu não vou dizer aqui, chamando ele de mezenga. Não. A galera que tá assistindo que pesquise depois por quê. Marcelo... Estou avisando que o segundo bloco já está terminando, já te volta para o terceiro, beleza? Ótimo, tamo junto. É isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um bloco, já te volta para o terceiro e último bloco desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com Marcelo Moreira. Marcelo, tá interessante aqui o assunto de novelas. Eu confesso que não sou um espectador de novela, as que eu assisti ficaram lá no passado, eu me lembro da época do Rei do Gado mesmo, que tinha 4x4, depois teve o Renascer, depois não, foi antes, o Renascer, eu lembro das últimas novelas que eu realmente acompanhei, se bem que depois apareceram umas outras que eu vi alguma coisinha ou outra. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, né, você é um fã de longa data de novelas, você lembra daquela primeira que você assistia quando era pequeno e por algum motivo por outro te chamou a atenção? Eu me lembro, foi mesmo o caso da abertura da novela. A abertura da novela me chamou a atenção, né? E a Gata Comeu, que era do gato, e eu tinha 2 gatos, né, em casa, e eu falei, pô, eu assisti do gato aí, né? A Gata Comeu. Acho que era a Mila, né? Mila Moreira, né? Que participava. E assim, uma novela que chamou a atenção. Estou vendo que você realmente é assim, porque eu não lembro que é a Mila Moreira. Era a Mila Moreira, né? Era coadjuvante, né? E assim, depois era eu procuro no YouTube para saber quem Mas assim, a novela é uma novela assim, que chamou bastante atenção, né, a dramaturgia. E sabe, essas novelas, né, da época, elas te envolvem, né, nas histórias. E o que acontece? Quando está terminando, você quer acabar uma cena e aí te deixa curioso. Você está definindo aquela cena, acaba a novela e você deixa curioso para assistir no dia seguinte. Deixa aquele gancho para... E aí, no outro dia, eu já estava de prontidão em pé esperando, né, o desenrolar daquela história. Você então, e milhões de brasileiros. Acabei sendo escravo dela, né? Então... Você e milhões de brasileiros. Ah, né? Sim, é verdade. E eu vou te falar a verdade, assim, hoje, né, devido
os afazeres, né, as tarefas, eu não consigo acompanhar, né, as novelas, né, propriamente dito, como tive na infância, na juventude, mas assim, eu estou tentando, né, acompanhar, né, algumas novelas, agora algumas minisséries, mas o nosso tempo é curto, né, mas enfim, eu sou fã de novela, de carteirinha. Minha mãe fala muito dos Irmãos Coragem, né? Foi outro grande sucesso também. Grande sucesso na antiga TV Tupi, né, que era preto e branco. E assim, isso vai passando. Pena que minha esposa, né, ela assistiu o Pantanal, né, nos últimos capítulos. Mas assim, a novela retrata muito, né, a nossa situação, né? A nossa situação, nossa realidade, né, a realidade brasileira, né? Não é uma ficção, né? Acho que os costumes, a cultura, a pluralidade de cultura, né, que tem o nosso país, e assim retrata, né, o nosso cotidiano. E assim, eu sempre gostei, né, como hoje as atividades, as novas rotinas, sabe, as nossas atribuições não permite hoje a gente ficar assim, disponível para assistir, mas eu sempre fui fã de carteirinha de novela, né? Teve a minissérie do Lagarto, Sorriso do Lagarto, ficava até 10h30, 11 horas, né, assistindo, né, muito legal, cara. Acho que são épocas que marcou, né, a minha vida, né, e por mais que já se passaram aí, 1989, se não me engano, você procura lá no YouTube, lá, Sorriso do Lagarto. E até hoje eu não esqueço. Vou confiar no teu conhecimento novelístico aí, porque eu estou aqui meio que patinando. Eu lembro, obviamente, da época dessas séries, mas como eu não acompanho, eu fico meio que boiando. Outra novela, Adeiró, que falou... agora que me fugiu a memória, que é da Odete Roitman, né? Isso é Vale Tudo. Vale Tudo! Nessa época eu assisti a novela, eu lembro. Exatamente, né? Ou seja, tem gente que nem era nascido na época, usa o termo quem matou Odete Roitman, não sabe nem por quê. Nem sabe. E ninguém sabe quem matou a Odete Roitman. Até hoje ninguém sabe, né? Você sabe por que mataram a Odete Roitman? Eu sei o que foi vinculado na época, né? Então... Mas hoje tem uma vantagem, você falou da questão da falta de tempo, né? E naquele período não tinha essa. Você tinha que ficar lá sentadinho no sofá no horário certo para tu assistir. Hoje ainda tem uma certa facilidade de você procurar nos canais da própria Globo, deve ter as novelas lá disponíveis, né, para você. Se você não conseguir assistir no horário, você vai lá, dá uma clicadinha lá no serviço deles e assiste, né? No Globoplay já tem várias novelas, né, que eu já procurei, né, para relembrar um pouco. Tem um canal, se eu não me engano, não vale a pena ver de novo, não. Um canal filiado à Globo, Viva. Esse canal Viva, ele relembra algumas novelas, sim. Né? Inclusive, o Rei do Gado voltou agora, não vale a pena ver de novo, né? Ou seja, assim, quem não assistiu, recomenda para assistir, que é de primeira qualidade. De primeira qualidade. Se você observar, agora, Adeiró, você vê que as novelas que retratam a vida rural, são novelas que agora que estão tendo grande audiência, porque muitas pessoas, quando teve o êxodo rural, pessoas vinham trabalhar na cidade para uma vida melhor, estão vendo, né, retratando a vida que teve, né, na zona rural, sim, através das novelas, né? Tem uma novela agora das 9 agora e ela está retratando isso, então acho que a Globo está acertando nesse requisito. Sim, porque a vida do campo, ou você viveu ou conhece alguém que viveu, tem algum parente, ou seja, a identificação é imediata com o tema. Eu acredito que seja isso. Exato. Essa atração por esse tema. E outra coisa também, nos bastidores estava conversando sobre, até uma extensão do que está sendo gravado aqui, sobre o fascínio do brasileiro por novela. Em alguns casos até parece final de Copa do Mundo quando chega o último capítulo da novela. Eu te contei um episódio que aconteceu comigo na época que eu estudava no Santa Cecília, era por volta, agora não vou me recordar do ano, a novela, se não me engano, era A Próxima Vítima, aquele carro negro lá que cometia os crimes, não era? Sim, Noiva de Copacabana? Não, acho que era A Próxima Vítima. Eu sei que era o último episódio e não tinha ninguém no pátio da faculdade, estava todo mundo procurando uma televisão para assistir. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, esse fenômeno assim, parece ser final de Copa do Mundo.
No pátio da faculdade não tinha ninguém, mas onde tinha uma televisão tava aquela galera assistindo. Parecia final de Copa do Mundo, achei impressionante aquilo. Pra você ver, né? Eu sempre lembro desse episódio quando fala do fascínio de E você não esqueceu, né? Porque você lembrou agora, né? Com riqueza de detalhes. Sim. Eu citei agora anteriormente Noiva de Copacabana, cara, assisti com o Miguel Falabella. Sim, isso aí já era uma minissérie, né? Não, aí no caso, novela, vamos falar para minissérie. O formato era o mesmo. O formato era o mesmo, né? E eu não perdia uma, cara. Uma coisa impressionante, né? Noiva de Copacabana com o Miguel Falabella, né? Aquela ambição de ele querer gostar da mulher que vestisse de noiva, né? E, no entanto, quem é a próxima vítima que fazia, né? Como fazia? Era um doente mental que fazia isso, né? Mas, enfim, cara, são novelas assim que passaram ao longo da minha vida, né? E que, por mais que passem, enquanto a gente tiver saúde mental, nós nunca esquecemos, né? Percebe que marcou as nossas vidas, né? De uma forma ou de outra. Eu que não sou um espectador de novelas, esse episódio da novela que me marcou, porque eu nunca tinha presenciado algo tão, digamos assim, impactante. Impactante, e muito. Como foi? Marcelo, foi bacana tu ter vindo aqui e falar desse lado seu de novela, que eu não fazia ideia que você era tão fã de novela assim. E acho que foi a primeira vez que alguém veio aqui falar que é fã de novela. Isso foi muito bacana e bem enriquecedor aqui pro repertório aqui do Tá Na Tela, né? E tô avisando que o programa terminou, não é nem o bloco, o programa terminou. Né? Deixar o espaço aberto aí para um abraço, um beijo, um recado que você queira deixar aí, fica à vontade. Obrigado, Deiró, agradeço a oportunidade aí pelo convite, agradeço a TV Polo. Manda aí um abraço, beijo aí para minha família, minha esposa Elisângela, minha filha Marcela, minha filha Stephanie, minha filha Ingrid, meu filho Guilherme. Para mim é gratificante, né, a gente estar aqui, né, na TV Polo, essa TV da nossa cidade, TV de Cubatão, que mostra tanto esse lado cultural, lado esportivo, né, de todas as áreas da nossa cidade. Para mim foi muito gratificante, eu fico muito feliz de estar participando e estou sempre à disposição, que sempre for requisitado, sempre que for convidado, estarei à sua disposição, à disposição da TV Polo. Muito obrigado. A TV está de portas abertas. Se você quiser voltar para continuar esse papo sobre novelas e qualquer outro assunto que você goste, fica bom. Pode ter certeza que vai ser convidado novamente. Não, obrigado. Eu agradeço, Deiró. Muito obrigado. Até mais. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá Na Tela. Aguardo você na próxima edição. Até lá.